Vamos foldar. Rei do Big, melhor coisa do mundo. Abrir um raise, chovar um 6 blind. Chovar um blind, que é óbvio, né? Jogada simples. Ele só aperta para o abraço. Como in, foldou o regular. E dá as fichas para nós. Aqui é uma situação interessante. A gente está bem na frente do show de 3 blinds e meio aqui do TG. Na real ele tem que chovar aqui praticamente N2, ele vai ser blind na próxima mão, vai perder o stack dele quase todo. O regular da raise lá, e o regular vai dar raise com qualquer coisa que esteja na frente de qualquer coisa, né, na verdade. Só que, como tem a gente para falar e a gente está grande, eu acho que ele já não vai fazer isso tão light assim, porque ele sabe que a gente está pensando isso tudo. Então, como a gente vai ter que chovar aqui, a gente vai ter que colocar os 50 blinds contra os 38 deles, 40 blinds efetivos, não tem como a gente fazer 18 para foldar. Então é uma situação muito desconfortável. A gente está muito chip leader do torneio agora, sem dúvida nenhuma. Ele deve ser o segundo. E a galera tem 4 blinds, 3 blinds, 6 blinds. Então, tipo, por mais que exista a possibilidade de a gente estar na frente do range, não é uma situação que vale a pena pelo custo-benefício mesmo da situação. Então a gente prefere foldar. O Chance Rei Suited está no topo do range. Um bom fold pra gente. Bom, e aqui começa a situação que aqui provavelmente já é a reta, aqui é a situação que a gente vai botar muita pressão. Tudo que a gente segurou da pressão vai ser agora. Então aqui eu vou betar sempre. Size 3 a gente tem blocker, esse jogador tem que chovar, ele não tem como dar call. A gente vai pagar o small blind que tem 9 blinds. 9 blinds e meio quando ele chova. O big blind não tem o que fazer, tem que chovar também com esse stack dele. Algumas vezes ele vai dar call, mas a gente vai se betar, ele vai foldar muito. E o botão é regular, então não vai dar muito call na gente, flat call. Só quando é trap. Quando ele der flat call aqui é trap. Então, é a situação que a gente vai abrir muita coisa agora. Então, qualquer blocker, qualquer coisa do tipo a gente vai abrir. O small limpa aqui, 6-6 a gente vai ao in. É o mesmo contexto, o cara está limpando com 10 blinds para tentar ver o flop. Se ele estiver fazendo trap com as parabéns para ele. A quantidade de vezes que ele vai ter as é ridícula. Comparado com qualquer coisa suited aqui que ele está tentando ver o flop. A gente não pode permitir que ele veja. 6-6 é muito forte para flop, mas é vulnerável pós-flop. O chove aqui do cutoff de alguma coisa por volta de 8 blinds. A gente está muito na frente do range. É uma mão parecida com aquela lá atrás que a gente também tinha 8, as de 8. Vai chover qualquer Broadway, qualquer par, qualquer as menor que o nosso. Tem que chover suited connector, tem que chover tudo ali. As 8 está muito na frente desse range. Então vamos embora. Segurou. As de 5 a bet. As de 5 a bet, esse jogador que está duro desde o início, né? Chova. A gente tem como foldar para ele, porque tem ali, ele tem na real 11 blinds, né? Que a gente vai sempre botar para cima. Acho que é um call que a gente, poucas vezes a gente vai estar. Precisa de 38% de equidade. Eu não sei se a gente tem 38% de equidade contra o range dele. Se fosse um jogador que tivesse um regular, eu pagaria easy. E se fosse um jogador donk que tivesse mais agressivo e tal, eu também pagaria, mas eu não sei, o range dele parece bem duro. É difícil a gente ter 38% contra o range todo dele. Então, prefiro foldar aqui. C8 a gente até poderia abrir, mas está abrindo muito. Tá escapando ali. Aí de 5 suites contra o regular que está tentando roubar blind, eu vou defender mini raise. Ele vai de check. Check é pior do que bet. Ele vai sempre blefar esse flop, esse raio. Se ele não blefou, quer dizer que ele tem alguma coisa. Ou ele tem 10, ou ele tem algum esse raio fraco. Então aqui eu estou desligando, não importa o que ele fizer. Ele beta muito baixo para tentar induzir. Eu não vou ser induzido. O argumento que eu usei para foldar aquele As-5 off é o argumento agora que eu vou usar para fazer isso. Como um jogador que está foldando muito e está chovando muito pouco, eu vou abrir N2 em cima dele. E vou foldar para o all-in. Óbvio, quando ele chover ele tem valor. Então, isso é uma parada que vocês têm que adaptar. Foldar para a galera que está chovendo muito, que está chovendo pouco, perdão. E começar a abrir raise na cabeça deles.
Aqui 10 6 off eu não vou abrir por causa do regular. O regular não tá foldando. 4-4 aqui já é uma situação completamente diferente. Está jogando 4-4 por valor do hijack, do cutoff normal. Call do Big. São flop que é nosso, né? Flop do agressor totalmente. Claro que tem mãos aqui que ele acerta. Tem rei valete, tem rei 10, tem rei 9, tem 10 e dama, coisas do tipo que ele não vai foldar, mas tem um monte de 5, 6 suítes, 7, 4 suítes, coisas do tipo que ele vai ter que foldar. E é uma mão muito simples de a gente jogar. A gente se beta aqui, se ele decola o rei a gente desliga, e se ele foldar a gente puxa as fichas. Então a gente faz um bet bem pequeno, porque não faz diferença, ele não vai foldar rei nem as, independente do bet que você fizer, e ele vai foldar os 5, 9 suítes dele, independente do bet que você fizer. Então isso é uma situação que não faz diferença o size que você fizer. Então você economiza ficha. Ele deu call, desligando. Com certeza ele hitou alguma coisa. Tá lá o rival dele. Isso é uma mão que ele deveria ter chovado pré-flop, na minha opinião, mas ele optou pelo call, não é ruim. 2 4 off, tô betando, é inútil mesmo. Ele vai foldar muito, então a gente tem que betar. 5 7 suítes já é uma quantidade decente do botão, não tinha speed. Ele vai defender bastante, mas a gente tem como jogar post-flop em posição com ele bem confortável. Isso é um flop que é totalmente do Big Blind, né? Valete 8-4, flush draw é totalmente dele. Então tem muito 8, tem muito valete, tem muito 9-10, tem muito 5-7 que ele não vai foldar. Tem muito dama 10 que ele não vai foldar. Tem rei 4, tem muita coisa, rei 8, tem muita coisa que ele irrita aqui. Então você betar isso aqui para ele dar raise e a gente foldar é um desperdício da nossa equidade. E é muito bom abrir esse tipo de mão por isso também, porque por mais que hit, ele sabe, né, que é o flop dele, que esse flop é totalmente de quem defendeu o raise, mas de qualquer forma a gente hitou o flop. Então você abre esse tipo de mão, se bate lá as 2 e 5, você se beta e ele foldou. Agora, se bate esse tipo de flop, você hitou, então você vai jogar por valor, ok. Aqui a gente tem flush draw, a gente tem o 6, e 9 melhora muito a nossa equidade, 10 melhora a nossa equidade, então um check bem ok, né? 10 melhora a nossa equidade, agora a gente tem um 6, um 9 e todos os paus. E ele sai betando, então o flop dele sempre vai betar esse turn. Por mais que ele erre, ele tá jogando range, ele não tá jogando a mão dele. Call. Ele vai um 8 que é muito ruim pra gente, né? Tem um monte de 8 na mão dele e não melhora a nossa mão em nada. A gente não tem muito o que fazer quando ele beta o river. Aqui seria uma situação excelente se bate um pau, se bate um 6, entende? Porque ele muito provavelmente irritou esse flop mesmo e a gente vai conseguir tirar muito a ficha deles para todos. Então, essa é a melhor forma possível de jogar essa mão. Cadê o call desses? Tá pressionando também. Ele deveria ter chovado, na minha opinião, esse 6 chute também. Com certeza ele deveria ter chovado. Você vê que ele tá total money pressure. Os caras estão limpando, dando raise, call, os cacetes no prep lá no início do jogo. Agora estão tudo com medo, né? All inline, não tem como pagar. Raise fold. Mais de 8 bet. E aí ele chova de novo. Aqui a gente não tem mais como foldar. Não é nem pela mão, mas a gente não tem como foldar porque ele tem menos de 10 blinds, então matematicamente agora a gente tem que dar call, agora a gente tem quase 40%, melhora, faz diferença no longo prazo, esses 2%, 1,7%. E vocês têm que se ligar que quando vocês abrirem esse tipo de botão, vocês vão ter que pagar o small, nesse caso aqui, então você tem que abrir um range que você esteja ok para pagar. Então você não pode betar 2, 5 off aqui, o cara só vai ficar, meu Deus, eu não tenho 39 contra o range dele. Então não abre, mano, você vai ter que pagar. Tem 5, 5, ok, tem que chovar mesmo. Puxando aqui. Vamos pro 3 3 agora é violência, não tem desenrolo. O cara abrindo aqui com menos de 20 blinds, a gente vai seguir a linha, isso aqui eu vou estourar na cara deles. Não tem desenrolo, não é pra deixar a galera jogar, a gente é chip líder. Tudo que a gente puxa de ficha aqui é uma perna que a gente arranca dos caras. Então tipo, você não pode foldar 3-3 porque é valor, o cara tá betando qualquer coisa do botão no 3 e ele não pode te dar call. Ele não vai te dar call aqui de 4-4,
Então você está transformando seu 3-3. Eu acho que ele paga aqui com alguma coisa por volta de 7-7, 8-8. Então na verdade você não tem 3-3, tem 6-6, porque ele não vai te pagar com 4-4, 5-5. E com trás e rei você vai jogar igual 3-3, 6-6, 8-8, 10-10, vai jogar igual com trás e rei. Então aqui a melhor linha é chovar, não tem desenrolo, você não pode dar call por 7 velos, você não tem 7 velos, se eu jogar sem posição é horrível. Chove, ele folda, puxa os fichas. Ah, 9 bet, aí ele chove antes de foldar. Regular beta, aqui a gente tem duas opções, a gente pode chovar aqui os... A gente pode chovar, mas é muita ficha, 25 blinds, mas dá para chovar. Eu prefiro ir de call contra esse stack efetivo de mais de 30, mais de 32 blinds. 32, desculpa, mais de 22 blinds. Num torneio turno, num 3-handed, que a gente está líder. Mas aí vocês vão ver que a gente vai jogar mão diferente. Por exemplo, eu não vou foldar para essa bet nesse flop, porque ele vai CBetar tudo que ele abriu. E esse high tá ganhando de tudo que ele abriu. Então eu vou dar call. Turn é um 6 de hoje. Não, na verdade é muito melhor para o nosso range do que para o range dele. Check, check. E verão um 5, melhor ainda para o nosso range. Então agora ele tem tudo lá que errou. Todos os valete dama, rei valete, ás valete, tudo que errou. Aqui a gente vai blefar essa parada, vai transformar em blefe. Ele só vai conseguir pagar a gente com alguma coisa que ele acabou acertando aqui no meio do caminho. E o resto, tudo que ele errou, ele vai foldar. Então, isso é uma jogada bem boa. A gente beta bem baixo, não tem por que betar mais alto que isso. A gente está jogando range. E ele paga a gente com um 6 que ele hitou no turn. Absolutamente standard. Você vê que a linha de dar call pré-flop e call nesse flop que você está na frente está correta. Se você acertar o 6 no turn, a gente não tem como saber o que vem no turn. Mas a linha estava correta. O beta é exatamente a mesma coisa do 3-3. Vamos seguir a mesma linha. Agora ele tem 9-9, pagou, paciência. Ele dá uma suíte de opto por sair chovando, ele pode achar que eu estou tiltado ou coisa do tipo. Eu acho que é exatamente isso que aconteceu. Acho que achou que eu estava tiltado, que eu perdi a mão, pagou lá de valete dama. É um call. Um call. Não dá pra dizer que é ruim não. Não dá pra dizer que é ruim não. Mas é um call arriscado no mínimo, né? E da Reis 8-9 eu acho bem ok para defender contra o botão. Check, check. Esse flop é todo nosso. Ele sabe disso. O jogador lá tiltou, a gente ficar chovendo na cara dele, né? Ele saiu chovendo tudo, achou. Vai lá no Big. Tomou uma fatiada. E a galera começa a perder a paciência, né? Valete 6 subir, vou dar call. Isso é um flop que a gente não tem muito como representar nada. A gente já deu call em todos os flops antes. Vamos foldar uma. Chovou lá 16 lines. Acabaram se atolando numa situação meio que overplayou aqui esse Dama 4, mas não é muito simples de jogar. Poderia ter betado os 3-7 suites. Aquele da Limp. Aqui é diferente do 6-6. Valete 7 suites é mais fraco que o 6-6, obviamente. E Valete suites joga muito melhor pós-flop do que o 6-6. Né? E tem uma outra diferença, né, que são os stacks efetivos. Se eu der raise aqui, vou construir um pote enorme. E além do que, se eu der raise, o range que ele me dá call no raise é muito mais forte do que o range que ele tem quando ele limpa só. Então, se eu der check aqui, eu jogo um pote menor contra um range mais fraco. Se eu der raise e ele der call, eu jogo um pote maior contra um range mais forte. Então, é uma opção relativamente simples matematicamente dar check behind aqui. Ele é o speed leader agora, a gente não tem que pressionar o speed leader, não existe pressionar o speed leader. Só o jogador fraco faz isso. Chega o top pair. Quando ele dá check aqui tem muito 6, muito 3 que ele vai de check call, por isso eu beto mais alto. Porque eu acho que tem pouco fold. Não sei porque ele não CBtou isso, acho que ele achou que acertava muito o nosso range. Aqui a gente dá uma 4 suitas contra 11, 12 blinds. Aqui ó, o win bem fácil, esse é o win na verdade. Em Blind War. Vou até mostrar aqui para vocês um cálculo de all-in Blind War de 12 blinds do Small que a gente fez no Hold'em Source, não sei se vocês conhecem, um programa excelente na verdade. Você vê como é ver
como é lucrativo chovar quase tudo. Tudo que é verdinho aqui mais é lucrativo. Tudo que é mais aqui é lucrativo. Então só não é lucrativo chovar 10-2 off, 8-3 off, 3-2 off e coisas com 2 off. E alguns, tipo valete 2 é bom, 10 e 2 off é even. Valete dama 4 suited, dama 4 suited é muito a ver, 0.71 é muito a ver. Então você não pode dar raise pro cara resolver chovar um monte de coisa na sua cabeça, o cara regular ou dar call, isso você vai se colocar numa situação complexa. Você tem que pensar é que você tem uma dama em Blind War. E se você ficar pegando você pegar um baralho e ficar batendo carta pro jogador, fica batendo duas cartas, você vai ver o que ele tem. Ele quase nunca tem nada. Ter uma dama, ainda mais suited no small aqui contra 12 blinds, é muita vantagem. Você tem que perceber que tem 3.600 fichas já no pot. Então, tipo, aqui, ó, win sempre. Ele vai te pagar com ases todos, né? Deveria no mínimo. Que rei suited, rei 6 suited pra cima ele tem que pagar. Eu pago um rei 4 suited, eu pago. E dama 9 off ele tem que pagar. Valete dama off tem que pagar sempre. É regular, ele sabe disso. A gente acaba achando ele no topo do range com as valete. Mas isso aqui é interessante. Ele vai foldar quase sempre, né? E quando ele não foldar, aqui a gente tem 30% de chance. Uma coisa desse tipo. Dá até pra gente simular aqui rapidinho. No Equilab. Toma 4 suítes de versus. Tem mais, gente. Tem quase 40% de chance. É tipo. É infoldável isso aqui, entendeu? Tipo, quase sempre você puxa as fichas. Eu não vou parar agora para fazer conta de EV, toda a equação da situação, que a gente vai levar uma vida para fazer isso, mas e até para entender, não é uma conta. É meio que simples, mas não é tão simples assim. Então, tipo, ele folda a maioria das vezes e quando ele não folda, você tem 39% de chance. Então, tipo, é muito ruim isso aqui. Né? 39% de chance é muita chance. Quando ele te pagar. É nosso. Heads up. Abriu um rei, o jogador zagueiro lá. Quanto é isso? 30 porrada de blind. Pagamos óbvio. Achamos. E é nosso. É isso. Então vocês percebem que é um jogo que é uma estratégia relativamente mecânica, assim, de certa forma. Não é um jogo fácil, mas é um jogo que com o tempo você pega experiência de fazer note e como jogar por stacks e tal. Então é altamente lucrativo. É basicamente isso, galera. Qualquer tipo de crítica, elogio, dúvida, postem as mãos aí que a gente vai estar respondendo sempre, todas elas. E é nóis aí. Até o próximo vídeo. Abraço.